Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal permanente da LBV. Acesse lbv.org/natal e colabore. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa bem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Nosso quadro Entrevistas Especiais e hoje, a grande satisfação recebendo aqui a Kaline Menegas, ela que é fisioterapeuta, tem formação em osteopatia, RPG, pilates, musculação, terapêutica e também especialização em sistemas e serviços de saúde, para falar aí sobre as atividades físicas integradas e também um espaço de saúde que coloca à disposição aí da nossa comunidade. Tudo bom? Tudo jóia, Sérgio. Prazer estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa, com certeza. Ficamos satisfeitos que você atendeu o nosso convite para estar aqui para falar de algo tão importante que é a saúde, né? E para equilibrar tudo isso, nada melhor que movimentar o físico e ter atividades, evidentemente, aí, que sejam condicionadas com a capacidade de cada um e sempre com orientação. E nesse sentido, evidentemente, eu gostaria que você começasse abordando esses aspectos importantes da questão, inclusive, o pessoal fala muito em musculação, fala muito em atividade física, e tudo isso tem que ser muito bem orientado. Exatamente. A musculação é uma técnica que é um pouco mistificada, que quando tu pensa em musculação, tu pensa em pessoas fortes, grandes, homens fortes, mulheres musculosas, masculinizadas, e na verdade ela é uma técnica extremamente importante, principalmente à medida que as pessoas vão envelhecendo. A musculação ela não só tem esse caráter de deixar forte,
ela sim fortalece, é diferente. O termo musculação vem de ação muscular. Toda vez que tu coloca o músculo em movimento, tu estás fazendo musculação. Então, dependendo do quanto de intensidade tu coloca nesse treinamento, nesse período em que tu está fazendo força, que tu está colocando os teus músculos em ação, tu vai ter uma determinada resposta. Tu pode ficar grande sim, pode ficar forte, extremamente definido, como tu pode ganhar força apenas para manter a tua saúde em dia, para fazer tuas atividades rotineiras de uma maneira mais tranquila, com menos cansaço, com mais disposição, enfim. Muito bem, já que abordou essa questão da saúde, vamos entrar então nesses aspectos, né, que nos deixam mais saudáveis, que é justamente estar em movimento. E a Movimenta justamente tem uma proposta, né, de integrar essas atividades físicas. Eu gostaria que você falasse disso agora também, e o quão importante é essa inter-relação. Exatamente. Hoje na educação física e na fisioterapia nós temos um rol enorme de técnicas à disposição das pessoas para melhorarem a qualidade de vida e para melhorarem a sua função física e, enfim, como um todo. O que acontece? Normalmente as pessoas optam por uma atividade, uma só, um estímulo apenas. O corpo responde a todo estímulo que tu deres para ele, certo? Qual que é a nossa ideia na Movimenta? Usar técnicas diferentes que estimulem tecidos do corpo e sistemas do corpo diferentes. Ou seja, musculação estimula grupos musculares grandes, né, que são responsáveis pelos movimentos amplos, aqueles que ajudam a carregar sacolas, aqueles que ajudam a carregar os bebês, que ajudam a carregar os notebooks, né? E o Pilates, por exemplo, já é uma técnica que colabora na manutenção e na melhora da postura, né? Então, é aquela parte onde tu vai ficar as 3 horas em frente ao notebook que tu acabou de carregar, tu tens que ficar ali bem, sem nenhum desconforto. Então, apesar de serem técnicas eminentemente que melhorem força muscular geral, elas atuam sobre grupos musculares do corpo de forma diferente, né? Então, a gente, dentro da Movimenta, a gente tenta integrar a parte da musculação e do Pilates, tentando um complementar o outro. Hoje o que a gente vê nas academias e nos espaços de saúde é que as técnicas elas são colocadas de forma em separado. Ou tu fazes 1 hora só de Pilates ou 1 hora só de musculação, normalmente, né? Ou 1 hora em grupos de corrida, de treino cardiorrespiratório. Então, na Movimenta, a gente tenta agrupar em um momento só essas 3 técnicas, de forma a dar estímulos diferentes para o corpo, buscando sempre qual é o nosso objetivo, contribuir com qualidade de vida, né? Porque hoje a gente sabe que as pessoas estão vivendo mais e elas têm que viver melhor e bem. Não adianta viver 100 anos, mas em que condições tu vai viver, né, esses 100 anos? Então, a nossa ideia é que se viva os 100 anos e que se viva bem, que se consiga viver de maneira independente, né, com qualidade. Muito bem. Por falar nas questões da qualidade de vida, na questão da postura também, vamos falar de RPG, né? Inclusive explicando essa sigla e as suas aplicações, porque na verdade ela tem uma amplitude bastante importante. Isso, RPG trata-se da reeducação postural global, que foi uma técnica desenvolvida por um francês chamado Philippe Souchat, que nos anos 90, aqui no Brasil, anos 80, anos 90, foi o auge, né? Depois, aos poucos, ela foi perdendo um pouco força, mas é uma técnica que eminentemente trata da postura, são posições que tu fazes ao longo de 1 hora de atendimento, buscando o quê? Alongamento, melhorar a flexibilidade. Então, ela é uma técnica muito específica, apesar de, assim, na mídia aparecerem fotos, enfim, algumas pessoas fazendo, e as pessoas criaram um mito no RPG de que ela é uma técnica simples, que deita, relaxa. Não, ela também é uma técnica que exige bastante esforço de quem está sendo submetida a ela, e eminentemente ela serve para alongamento, melhora de flexibilidade, e essa melhora de flexibilidade leva a uma melhora da postura.
Realmente, hoje nós temos uma preocupação, a gente tem falado muito sobre isso, que é a questão das pessoas estarem muito tempo em frente de computadores, ou seja, numa posição só. Isso. Eu gostaria que você também orientasse as pessoas com relação a isso, até porque a questão dessa ociosidade, vamos dizer assim, que há em termos da musculação, ela gera alguns conflitos, né, que posteriormente poderão apresentar sequelas que você bem falou, a qualidade de vida deve ser preservada. E por isso, eu gostaria que você também desse algumas sugestões nesse sentido. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma questão. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal permanente da LBV. Acesse lbv.org/natal e colabore. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca Brasil. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Mais importante do que a maneira, aliás, mais importante não, tão importante quanto é a maneira com que tu te posiciona frente a uma estação de trabalho, seja um computador, enfim, em qualquer estação de trabalho, é o tempo que tu permanece nessa estação. Né? Então, tu estás lá na frente do computador durante 2, 3, 4 horas sem se movimentar.
Esse é o maior problema do que apenas o estar na frente do computador numa postura inadequada, né? O corpo, ele necessita de movimento, né? A gente necessita de movimento para melhorar o fluxo sanguíneo, né, no nosso corpo, para manter os nossos músculos e órgãos todos, enfim, nutridos, né, com o sangue rico em oxigênio, para que eles estejam sempre bem e sem dor, sem desconforto. Então, tão importante quanto um bom posicionamento, apoios, né, que isso já está bastante trabalhado, né, bem divulgado, o quanto tempo se permanece na posição. Então, a cada meia hora, a cada uma hora, levanta, espreguiça, mexe o pescoço, mexe braços, mexe mãos, né? Mantenha uma rotina de movimento. Além da academia, né? Manter aquela rotina dos exercícios, manter uma rotina ao longo do dia, de se movimentar ao longo do dia, né? De subir escada, de descer escada, de andar uma quadra, de dar um passeio com o cachorro, de deixar o carro a uma quadra de distância do local de trabalho, né? Então, a academia só, ela não faz milagre, né? Não adianta tu passares lá 1 hora por dia comigo, 2 por semana, 3 por semana, se ao longo do teu dia tu te mantém parado, né? A gente vai fazer uma compensação, mas o resultado que tu vai ter de trabalho na academia, tu consegue potencializar ele ao longo do teu dia com esses pequenos detalhes, né? Um alongamento, uma mexidinha no braço, né? Mexe um pouquinho o pescoço, enfim. A palavra-chave e o nome do nosso negócio já o diz, é movimento, é se movimentar ao longo do dia, mesmo que seja em pequenas porções, mas manter o corpo em movimento. Sem dúvida. Estou aqui conversando com Kaline Menegas, ela que vem lá da academia, Movimento, atividades físicas integradas. A gente está dando aqui hoje uma série de sugestões através dos seus conhecimentos, é claro, e trazendo informações para você que está sempre ligado aí na nossa programação. E nesse sentido, evidentemente, estamos aí chegando aos minutinhos finais da nossa entrevista, Kaline. Eu gostaria de abordar alguns aspectos importantes com relação à questão da musculação terapêutica, que é uma das tuas formações e que traz também uma potencialização importante dentro desse trabalho que é direcionado. Isso. A musculação terapêutica, ela trabalha basicamente com halteres e caneleiras, não usa os aparelhos, né, de musculação. É uma técnica que usa, como a gente chama na fisioterapia, padrões de movimento funcional. O que seria isso? Num aparelho de musculação, por exemplo, tu vais trabalhar o teu bíceps, né, que é famoso, tu vai lá na máquina e traz o peso em direção ao teu peito. Na musculação terapêutica, a gente faz o mesmo movimento, só que coloca alguns outros padrões juntos, que sejam os giros e as rotações, que é o que a gente faz ao longo do dia. Por exemplo, para tu penteares o teu cabelo, tu precisa pegar a escova sobre a mesa, enfim, sobre a bancada e levar até a tua cabeça. Então, durante esse trajeto, tu está fazendo giros e rotações para que aquela função de pentear o cabelo aconteça. Então, na musculação terapêutica, a gente usa esse tipo de padrão de movimento, associado com giros e rotações, mantendo os movimentos básicos que são da flexo, extensão, adução, abdução, que a gente já tem nos aparelhos e na técnica de musculação tradicional. Então, no meio de uma sessão de musculação convencional, na movimento, a gente inclui esse tipo de movimento, né, para facilitar ao longo do dia, a execução de movimentos. Muito bem, então vamos agradecer aqui a participação, Kaline Menegas, fisioterapeuta, também uma das diretoras lá dessa academia, a Movimento, atividades físicas integradas, trazendo informações aí, né, para você que está sempre ligadinho aí com a gente.
não nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal permanente da LBV. Acesse lbv.org/Natal e colabore. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.